Graça e paz, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que é membro da nossa igreja em Campo Redondo ou assiste em algumas das nossas congregações, Sapucaia, São Mateus, Quissamã, ou até mesmo em algum dos nossos campos missionários parceiros. Nesse momento, nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas eu quero desafiar você a parar um pouco, a parar os seus afazeres, não colocar esse vídeo de qualquer forma. Se você não puder parar agora, assista depois, reúna a família, possibilite ao idoso que tem dificuldade no acesso a essa mensagem para que ele possa também assistir, viu? Eu quero ter um tempo de oração, de ministração aos corações. Quero orar com vocês. Se você puder, feche agora os seus olhos, levante as suas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelos recursos que o Senhor nos tem dado, mesmo, Senhor, vivendo, ó Deus, a impossibilidade de estarmos reunidos fisicamente, mas temos o recurso da internet, temos a tecnologia a nosso favor, a Tua palavra, ela não está algemada, nós podemos juntos louvar e bendizer o Teu nome, o Teu povo pode estar reunido, Senhor, em suas casas, e por isso tudo, ó Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é Deus, socorro bem presente na hora da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, como igreja, reunida agora em nossos lares, entregar mais uma vez a nossa nação em Tuas mãos. Queremos mais uma vez colocar as nossas autoridades no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal. Ilumina, Senhor, a mente desses homens e dessas mulheres. Ó Deus, orienta os passos. Permita, Senhor, que eles sejam guiados pelo Senhor em suas decisões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como nação, como povo brasileiro. Nos assiste, Senhor, nesses tempos difíceis pelos quais nós estamos vivendo. Queremos entregar, Senhor, os cientistas brasileiros, estrangeiros, que estão trabalhando, ó Deus, para a descoberta de uma vacina, ó Deus, contra o coronavírus. Nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abra as portas, o Senhor envie os recursos, que o Senhor, ó Deus, derrame graça sobre graça. Entregamos, Senhor, os profissionais que assistem a nossa população nesses tempos difíceis. Entregamos os hospitais, entregamos os diretores de hospitais, entregamos os médicos, as equipes de enfermagem, entregamos, ó Deus, os funcionários dos hospitais, dos postos de saúde. Senhor, olha com o Teu olhar gracioso para com essas vidas, ó Deus. Eles precisam de Ti. Cerca essas vidas, ó Deus. Eles precisam do Teu socorro. Assim como também colocamos os profissionais do Corpo de Bombeiros, os policiais, os militares. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, proteja essas vidas para o louvor do Teu nome. Queremos também entregar, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, em Campo Redondo, as suas congregações, a Tua igreja no Brasil, a Tua igreja, ó Deus, em todo o mundo. E queremos rogar que o Senhor venha soprar sobre o Teu povo um vento de avivamento, que em nome de Jesus, ó Deus, haja um despertamento espiritual no meio da Tua igreja, que maravilhas o Senhor possa realizar. Tem misericórdia.
Quero entregar, ó Deus, em Tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos enfermos. Mais uma vez eu coloco a vida do Fábio, ó Deus, nosso irmão ali no bairro São João. Mas, ó Deus, com aquele problema cardíaco, assista a vida do Fábio, assista a sua família. Ele precisa de Ti, eles precisam do Senhor. A nossa irmã Eulina, nós a entregamos, ó Deus, em Tuas mãos, a sua família. Ó Deus, dê forças, dê renovo. Em nome de Jesus, o Teu servo Júlio Camargo, renova as forças, dê orientação aos profissionais que o acompanham e a todos, ó Deus, os nossos idosos, enfermos. Nós colocamos cada um deles, ó Deus, em Tuas mãos. Tem misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Nós entregamos os nossos missionários, a vida da Marcele, ó Senhor, a vida do Tiago Costa. Abençoa Teu servo, abençoa Simone, abençoa Carminha, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de Ariel, ó Papai, a vida de Gustavo Serafim. Nós entregamos também a vida de Ubiraci e a sua família. Senhor, sustenta os Teus servos, encoraja os Teus servos. Nós os entregamos em Tuas mãos. A nossa confiança está somente em Ti. Ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Te convido aonde você estiver nessa hora. Vamos estar adorando o Senhor juntos, declarando que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Erga sua voz e cante, porque Ele vive, porque Ele vive,
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nesta noite de domingo, o Senhor colocou um texto, um tema para estar compartilhando com os irmãos. E o tema que o Senhor nos deu é alcançando vitória em tempos de provações. Vamos estar baseando em Gênesis capítulo 22, do primeiro verso ao verso 19. Eu não farei a leitura de início como nosso costume, mas peço que você tenha a sua Bíblia aberta nas mãos, que acompanhe, ok? E eu pergunto a você que me assiste, como você costuma reagir em tempos de provação? Você já parou para pensar sobre isso? Como são as suas reações? Quais são as suas atitudes? Você entra em desespero? Você é consumido pela ansiedade, pela preocupação? Ou você sai mais forte após o período da prova? Você conhece a diferença entre a tentação e a provação? Já parou para pensar sobre isso? Tiago, irmão de Jesus, aquele que escreveu aquela carta pequenina que está lá no final do Novo Testamento, ele vai dizer para nós que Deus a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus não tenta ninguém. O mesmo Tiago, no versículo anterior, capítulo 1, verso 12, ele fala de provações. E ele traz para nós uma bem-aventurança. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aquele que suporta a provação, aquele que vence, que é aprovado, Tiago vai dizer que ele é bem-aventurado. Podemos dizer que o propósito da tentação é de derrubar você, é puxar o seu tapete. O propósito da provação é fortalecer você, é aperfeiçoar o seu caráter, mudar a sua vida, levar você para mais perto do Senhor. E aí volto às questões iniciais. Como você tem reagido às inúmeras dificuldades que vivemos no dia a dia? Como tem vivido? Eu quero refletir com vocês sobre a vida de alguém que é respeitado, reverenciado por judeus, cristãos, muçulmanos. Ele é considerado o pai da fé. O seu nome é Abraão. E quando olhamos para a vida dele, nós podemos ver, de início, é chamado por Deus aos 75 anos. Deus o chama e diz: sai da tua terra, deixa a tua parentela, promete a ele uma descendência poderosa na terra. E ele sai. Aos 75 anos, idoso, ele sai. Só que o filho que lhe é prometido aos 75 anos só nasce quando Abraão está com 100 anos. Imaginou o tempo de espera, as dúvidas, as perguntas, os questionamentos interiores vividos por esse homem?
a criança nasce, Isaac. E quando essa criança está com aproximadamente 12 anos, não temos o tempo certo, é um tempo aproximado, Deus vira para esse homem e pede que ele o sacrifique. Como eu reagiria? Como você reagiria diante de uma situação como essa? A Bíblia vai mostrar para nós que Abraão foi um homem vitorioso. Foi um homem que venceu bem esta provação. E ele vai ensinar para nós, neste capítulo 22 de Gênesis, como nós podemos superar as dificuldades, como nós podemos vencer as provações, podemos sair mais fortalecidos. Então, com a sua Bíblia aberta, eu gostaria então de destacar algumas lições que podemos aprender com esse homem chamado Abraão. Em primeiro lugar, a primeira lição que podemos aprender é que nós não devemos nos surpreender com as provas vindas da parte do Senhor. Você já reparou como a gente se surpreende? Como que, às vezes, as notícias chegam até nós e como nós reagimos a elas? Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos observar que a caminhada toda de Abraão foi marcada por provas. Por provas. Vejamos. Em primeiro lugar, a prova da família, da parentela, da terra. 75 anos. A Bíblia diz que Deus o chama, ele deixa tudo, ele vai fazer uma viagem longa, milhares de quilômetros, para uma terra que Deus haveria ainda de mostrar. Ele obedece. Primeira prova. Segunda prova, ele chega na terra, Deus mostra a terra para ele. Só que é um período de fome. Ele poderia pensar, eu obedeci, eu deixei lá o Eufrates, eu deixei o rio Tigre, havia fartura e o Senhor me manda para uma terra onde a fome tem imperado. Seriam alguns questionamentos que poderiam acontecer com esse homem chamado Abraão. Ele desce para o Egito. E lá no Egito, ele comete alguns tropeços. Ele toma algumas atitudes que não deveria tomar. E você pode fazer a leitura depois em Gênesis capítulo 12 para ver os fracassos de Abraão nessa caminhada. Ele volta. E aí a palavra de Deus vai mostrar que ele vai enfrentar a prova da comunhão. Os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. E Abraão, porque ele é da paz, o crente, ele é pacificador, o crente, ele é ruim de briga. Veja bem, Abraão vira para o seu sobrinho e diz, escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E a situação foi resolvida. A prova foi vencida. Depois, alguns reis, observando a prosperidade de Abraão e de Ló, sequestram Ló. Apesar da idade avançada, Abraão reúne alguns homens do seu clã, da sua família, e sai em luta contra aqueles reis. O Senhor dá vitória a esse homem. Mais uma prova vencida. E depois, a prova da paciência. Aqui, Abraão fracassou. Deus que havia feito a promessa aos 75 anos, o tempo vai passando, a ansiedade vai dominando, a sua esposa chega para ele e oferece Agar, a criada. Vejam, ele aceita a proposta. É um novo fracasso. Notem,
a vida desse homem chamado Abraão, o nosso pai da fé, é marcado por acertos e desacertos, assim como acontece na minha vida e na sua vida. E no texto aqui em destaque, nós vamos ver aquela que eu acredito ser a prova maior, quando Deus pede a ele o seu filho. Capítulo 22, verso 1 e 2, acompanhem comigo. A palavra diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão segue para lá. A vida desse homem foi marcada por provas. As nossas vidas também são marcadas por provas. Nós não devemos nos surpreender com as provas que Deus permite que venham sobre nós. O objetivo do Senhor é trazer fortalecimento espiritual. A segunda lição que nós podemos aprender aqui com esse homem chamado Abraão, para vencermos as provas do nosso dia a dia, é que nós precisamos colocar o nosso foco nas promessas de Deus, ainda que não venhamos a entender muitas coisas. A Bíblia, ela nos informa que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Muitas das vezes, nós nos perguntamos, queremos entender os porquês, as razões, e nós não vamos entender. Abraão, ele colocou o seu foco nas promessas. Deus havia feito uma promessa a ele. A promessa de que a sua descendência seria poderosa na terra. E ele se firmou nisso. Ele se firmou. E essa promessa foi como que uma vitamina. Este é o papel das promessas da palavra de Deus. Elas servem para nos trazerem fortalecimento espiritual. Diante das lutas, tome posse dessas promessas, abasteça sua alma com elas. Jesus, por exemplo, prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. Você está vivendo um tempo difícil? Jesus está contigo. A palavra de Deus diz que ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Ele está conosco, ele nos guia, ele nos conforta, ele nos orienta. É uma questão de darmos lugar ao Espírito. São promessas. E porque Abraão, ele se firmou nas promessas, a Bíblia vai dizer para nós que ele tomou atitudes que revelam uma fé madura. O que ele faz? Quando Deus o chama, quando Deus o manda até Moriá, o monte lá em Jerusalém, para oferecer Isaque, a Bíblia vai dizer que ele responde ao chamado prontamente. Abraão, eis-me aqui. A Bíblia vai dizer que na madrugada seguinte, ele prepara o animal, ele prepara a lenha, ele prepara todas as coisas para ir em direção ao Monte Moriá. Um homem velho, faz uma viagem de 3 dias, ele não olha para os embaraços, para as dificuldades, ele obedece, ele é servo, ele crê na promessa. E no meio do caminho, ele chega para os seus servos e disse: fiquem aqui, eu e o menino iremos mais adiante para adorar. Ele tem em foco a adoração. Será que nós conseguimos adorar em meio às provas? Em meio às lutas? Isso aí é prova
de maturidade espiritual. Você adora ao Senhor, exalta o nome dele, aquieta o seu coração e louva. É nessa perspectiva que Abraão caminha. E porque ele caminha firmado nas promessas, a Bíblia vai dizer para nós, lá em Hebreus 11:9, que ele acreditava que ele poderia matar o filho, mas o Senhor o ressuscitaria. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não muda naquilo que ele promete. Ele havia prometido uma descendência poderosa, posteriormente havia pedido o filho. O nosso Deus não sofre variação. E na cabeça de Abraão ele diz: eu vou matar meu filho, mas eu creio que o Senhor irá ressuscitá-lo. Ele estava firmado na promessa. Louvado seja Deus. Irmão, irmã, firme-se nas promessas do Senhor. São as nossas vitaminas. Tome posse delas. Encha sua mente com as promessas, com a palavra. Nós vivemos num mundo de mais notícias e nós precisamos nos apossar dessas riquezas que o Senhor colocou à nossa disposição em sua palavra. A terceira lição que nós podemos aprender com Abraão para vencermos as provas é que esses tempos servem para que nós aprendamos a depender totalmente dele, o Senhor. Veja, é da natureza humana querer caminhar por si próprio, não querer aprender a depender. Cada prova que o Senhor nos dá é um aprendizado para que venhamos a aprender a depender dele. E aqui no texto, nós podemos ver que quando o menino vira para o pai, só os dois, Sara havia ficado em casa, os servos já haviam ficado pelo caminho. O garoto pergunta: aonde está o animal para ser sacrificado? E no capítulo 22, verso 8, você pode acompanhar aí comigo, diz assim: respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele cria no Deus da provisão. Ele não sabia o que iria acontecer, ele simplesmente caminhava pela fé. E quando chegou na hora do sacrifício, Deus impediu que ele matasse o seu filho e havia lá um animalzinho para ser sacrificado. E se seguirmos a narrativa, no capítulo 22, verso 14, Abraão vai dizer assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele passou pela prova e ele aprendeu a depender de Deus. Não sejamos autossuficientes. Nesse tempo de luta, de dificuldade, vamos aprender a depender dele. Vamos deixar a nossa autossuficiência de lado. Busque a presença do Senhor. Dobre o seu joelho. Diga: Senhor, eu quero ser um crente que vive na tua dependência. Faça essa súplica a ele. Em quarto lugar, nós podemos aprender com esse homem chamado Abraão, que em tempos de prova nós aprendemos a glorificar a Deus. A pergunta que nós devemos nos fazer quando estamos em prova é a seguinte: como eu posso sair desta situação de provação? Essa é a nossa pergunta costumeira. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: como eu posso trazer glória ao nome do Senhor nesta situação? Esta é a pergunta correta.
mas normalmente a gente quer se ver livre da situação. Normalmente nós não estamos preocupados em como vamos glorificar o nome do Senhor. Já mostramos para vocês que o foco de Abraão era a adoração, era em glorificar o nome do Senhor. Pois bem, quando nós olhamos para essa narrativa, nós podemos ver que esta experiência de Abraão com seu filho é um tipo, é um símbolo da caminhada de Jesus Cristo rumo ao Calvário. Da mesma maneira como Jesus Cristo teve a preocupação em caminhar rumo ao Calvário para glorificar o Pai, para honrar o Pai, nós podemos ver aqui esta mesma preocupação. Abraão e Isaque são um símbolo de tudo isso. Vejamos, em primeiro lugar, Isaque foi o filho do coração. Na ocasião lá do batismo, Jesus, o Senhor, Deus Pai, declarou em relação ao Senhor Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus é o filho amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Isaque e Abraão foram até o Moriá sem reclamações. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Era um cordeiro mudo, a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não murmurou. Vejam aí a tipologia. Terceiro, Isaque foi o filho da promessa. Jesus é o Messias prometido, aquele prometido lá já em Gênesis capítulo 3, verso 15. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que resolveria o problema do nosso pecado, o pecado que nos separa de Deus. Então, assim como Isaque era o filho da promessa, nós podemos ver que Jesus é o Messias prometido. Observemos que Isaque teve um sacrifício preparado. A Bíblia vai dizer que o sacrifício de Jesus foi preparado desde a eternidade. Quando abrimos lá Apocalipse capítulo 13, vamos ver que o decreto da morte de Jesus aconteceu nos tempos eternos. Deus já olhava para mim, Deus já olhava para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, durante toda a caminhada até Moriá, o pai Abraão e o filho Isaque caminharam juntos. Quando nós lemos as páginas do Evangelho de João, nós podemos observar a intimidade do pai e do filho, a Trindade Santa, agindo ali em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Outra questão, o filho tinha que morrer, Isaque tinha que morrer, mas Deus providenciou um substituto. Mas ninguém pôde tomar o lugar de Jesus lá na cruz. Ele morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o preço. O filho foi levantado da morte. Isaque morreu apenas em sentido figurado, mas a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Que mensagem maravilhosa! Eu quero perguntar a você que me assiste nesse momento: Jesus já entrou no seu coração? Jesus já é o Senhor da sua vida? Já é o seu Salvador? Ele já transformou a sua vida? Você já nasceu de novo? Você já reconheceu o seu pecado, a sua necessidade? Eu quero desafiar você que me ouve agora
a abaixar a sua cabeça, a reconhecer o seu pecado, as suas impossibilidades e entregar o seu coração para Jesus Cristo. E quero desafiar você também, que me ouve, que já tomou essa decisão, a aprender a enfrentar as provas como Abraão enfrentou. Em nome de Jesus, elas fazem parte da nossa caminhada. Elas objetivam o nosso fortalecimento. O objetivo de Deus é trabalhar o nosso caráter, o nosso interior, é de nos ensinar a depender completamente dele. Vamos aprender, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor assim nos fortaleça, que o Senhor nos encha com a sua presença, com a sua graça. Vamos orar? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, o Senhor conhece o coração de todos aqueles que nos assistem nesta hora. O Senhor conhece o coração daqueles que ouvem essa palavra e que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha trabalhar nessas mentes, que o Senhor venha trabalhar nesses corações, que o Senhor venha arrancar os corações de pedra e o Senhor venha dar corações de carne, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor também venha, ó Deus, arrancar a cegueira espiritual. Ó Deus, venha se revelar de uma maneira toda especial a esses corações. Ó Senhor, que haja salvação nesta hora. Eu entrego nas tuas mãos, faz a obra. E oro também pela tua igreja. Senhor, vivemos tempos de provas difíceis. E o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos ensina. E assim como o Senhor capacitou Abraão a ser um vencedor, venha capacitar o teu povo, a tua igreja, a vencer todas as provas, a sair, ó Deus, mais fortes, a sairmos mais fortes das provações. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração.
me despedir dos irmãos, ratificando alguns avisos, anúncios já feitos e fazer também algumas outras colocações. Primeiro, a nossa secretaria, a secretaria da igreja está funcionando. Nosso irmão Paulo César Lessa está na igreja atendendo, especialmente na parte da manhã. O nosso pedido é que você antes ligue para a igreja, se você precisar. Ligue para lá, fale com ele, avise que você está indo lá. O telefone da igreja, 2625 9778. Se o irmão, a irmã precisar de alguma ajuda, nós, pastores, oficiais da igreja, estamos à sua disposição. Podemos orar por você por telefone. Eu já tenho orado com alguns irmãos, então pode ligar. Vocês têm os nossos números, vocês têm o meu número. Eu posso estar atendendo os irmãos. Quero lembrar também que o nosso boletim informativo está na forma digital nas nossas redes sociais. Então você pode procurar nos grupos de WhatsApp, nas nossas páginas do Facebook, no Instagram. Se você tem alguma dificuldade, peça ajuda. Nós vamos dar um jeito para que o boletim possa chegar até você, mas é muito importante que você se mantenha informado. Quero mais uma vez estar desafiando você ao movimento, a se juntar a nós no movimento de oração. Estamos nos colocando diante do Senhor 3 vezes ao dia, às 7 horas da manhã, quando estamos consagrando as nossas vidas, fazendo confissão de pecados, rogando ao Senhor que venha trazer um despertamento, um avivamento espiritual sobre a igreja. Ao meio-dia, nós estamos orando pelas nossas autoridades, por aqueles que estão prestando serviço à comunidade, né? Bombeiros, médicos, policiais, as forças armadas. Nós precisamos estar cobrindo esse povo com muita oração. E às 19 horas nós estamos orando pelos enfermos, pelos idosos, pela descoberta de uma vacina que vai combater o coronavírus, pelos cientistas. Nós, povo de Deus, precisamos estar unidos em oração. Junte-se a nós, em nome de Jesus. E ainda quero pedir a você que ligue para alguém, algum idoso, algum enfermo. Nós estamos vivendo agora um período de reclusão, mas nós podemos romper o isolamento através das mídias, através do telefone. Com certeza, o idoso, o enfermo, aquela pessoa com uma carência emocional, eles vão ficar muito felizes com a sua ligação, com a sua mensagem. Ok? Bem, me despeço aqui desejando que Deus o abençoe, Deus abençoe o nosso Brasil, que o vento do Espírito Santo sopre sobre as nações. Se Deus permitir, até quinta-feira com um novo vídeo. Abração. Shalom Adonai.